Hoje vamos ver o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Sobre isso, irmão X, no livro Contos desta e doutra vida, de Chico Xavier, nos traz a mensagem Pureza em Branco, que diz o seguinte: Anésio Fraga, que sempre foi considerado puro entre os homens, quando desencarnou e atingiu a fronteira do mundo espiritual, pretendia viver nos mundos superiores, ao lado dos anjos e junto com Cristo. Explicou ao agente espiritual que possuía todos os requisitos necessários para entrar nos reinos felizes. O zeloso funcionário, embora demonstrasse profundo respeito, submeteu-o a longo teste. Ao final, desapontado, explicou-lhe que não poderia permitir a sua entrada nos mundos mais avançados. Faltavam-lhe maiores qualidades morais. Eu? Gaguejou Anésio. Como pode ser isto? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, o amigo não está pronto para avançar. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou irritado: Veja, tenho aqui uma lista de 10 itens sobre o meu comportamento irrepreensível na terra. E leu para o benfeitor, calmo e atento. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Não falei nenhuma palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não causar problemas para ninguém. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo das demonstrações. Como assim? O benfeitor apanhou uma ficha e explicou que o plano espiritual também tinha anotações para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Então, iniciou Anésio. Respeitei todas as religiões. O examinador, verificando as anotações, retrucou: Mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em benefício próprio. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes. Entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, apenas para si mesmo. Não falei nenhuma palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem auxiliar os necessitados de consolo e de esperança. Calculei todos os meus passos, para não ser incomodado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não imitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, somente para viver no comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não causar problemas para ninguém, simplesmente para não ter de auxiliar a ninguém. Anésio, desanimado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu: Meu amigo,
Não basta fugir do mal. É necessário fazer o bem. Você movimenta-se em branco, brilha em branco, e sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Esta mensagem do irmão X nos mostra que não basta ter as aparências da pureza. Acima de tudo, é necessário a pureza do coração. E é isto que Jesus afirma em Mateus capítulo 5, versículo 8, onde diz: Bem-aventurados os que têm puro o coração, pois eles verão a Deus. Ser puro de coração é saber transformar a escuridão em claridade, os espinhos em flores, as dificuldades em oportunidades e a própria derrota em vitória, criando o céu onde quer que se encontre e apagando os infernos que a miséria e a crueldade criam na terra. Tornar-se puro é acabar com toda a culpa, é ter sentimentos bons, é querer o bem tanto para si como para os outros, é saber controlar os desejos e os pensamentos. Sim, o controle dos pensamentos é um fator importantíssimo em nossa trajetória evolutiva, pois todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Assim, aquele que nem pensa no mal já alcançou um nível evolutivo elevado. Quem pensa no mal, mas tenta se controlar, está perto de alcançar este nível. E aquele que sente prazer no mal ainda precisa trilhar um longo caminho até a perfeição. E olhando para nós mesmos, podemos verificar que se estamos encarnados no mundo de provas e expiações, é porque ainda não alcançamos esta pureza que Jesus tanto fala. Temos de entender que tudo que representa uma melhora para o espírito exige muito trabalho e luta de nossa parte. Ninguém duvida que para aprender a tocar um instrumento musical deve-se treinar muito, talvez até estudar durante anos. Igualmente, para desenvolvermos alguma qualidade moral, como a paciência, a compaixão, a concentração, entre tantas outras, temos de ser persistentes em nosso treinamento. Acaso alguém consegue aprender a dançar sem que doa alguma parte do corpo? Ou não machucar as pontas dos dedos quando se está aprendendo a tocar violão? Assim, não é vivendo no comodismo, chegando atrasado nos lugares, ou simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem que alcançaremos o céu. O esforço do autoaperfeiçoamento deve ser diário, como recomenda André Luiz na página 20 do livro Nosso Lar, onde diz: Acendam vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busquem a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suem agora para não chorarem depois. Ora, quem já não passou pela experiência de se deslocar até um determinado local e quando chega lá, descobre que o lugar está fechado? Que decepção! Tempo e dinheiro perdidos para nada. Se algo assim já nos incomoda, imaginem então chegar ao final da vida e ter de ouvir a frase: meu amigo, minha amiga, você não está pronto para avançar. Então, para evitar isto, é melhor seguir o conselho de André Luiz, em se tornar melhor agora, para não chorar depois. A alma é o diamante criado por Deus para se aperfeiçoar através dos milênios, até se tornar a imagem e semelhança daquele que o criou. Mas o ser humano, por estar envolvido nas paixões inferiores, é ainda um diamante bruto. Chega o dia, porém, em que se cansa desta vida e deseja algo melhor. Reconhece-se imperfeito, sonha com a verdadeira felicidade nas esferas divinas.
Então, a pessoa inicia por sua própria vontade a trajetória indispensável do aperfeiçoamento da alma, sublimando as paixões, dominando seus pensamentos e suas emoções. E esta marcha para o melhor, essa trajetória para o alto, se chama evolução. A luta, então, apresenta-se dolorosa e cansativa, lenta e terrível, exigindo todas as suas energias morais, físicas e mentais. Mas seu destino é imortal e ele prossegue, e prosseguindo, vence. Já não é mais o ignorante de antes. O diamante bruto se tornou joia preciosa, de um brilho intenso, alcançado pelos seus próprios méritos. Para passarmos de ano na escola, temos de provar através de testes que temos condições de avançar para o próximo ano. O mesmo acontece na evolução espiritual. Mas não é depois da morte que vamos demonstrar nossa capacidade. Este momento será somente para avaliar o que fizemos e o que deixamos de fazer. As provas acontecem durante esta vida. É aqui e agora que devemos provar que somos puros de coração e que merecemos entrar nos mundos mais avançados. Portanto, tenhamos fé na vitória. Miremos no exemplo de todos os santos e mártires que passaram por este planeta, nas almas arrependidas e amigas que já conquistaram o seu lugar nos mundos felizes. Todas essas pessoas que já viveram na Terra também tiveram de passar pelas mesmas dificuldades que nós temos de enfrentar. Também tiveram de dobrar seu espírito pela reforma íntima. E por não terem desistido, por terem se esforçado um pouco mais, conquistaram a sua felicidade. Paremos com o choro. Deixemos de lado o desespero. Antes de tudo, aprendamos com as dificuldades, nos tornando melhores. Pois da mesma forma que Jesus se iluminou depois do sacrifício na cruz do Calvário, também nós, após o fim desta trajetória de existências, receberemos por prêmio a felicidade eterna. Assim seja.